Olá, internauta, ligado no facebook.com.br Jornal Repórter Diário. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, a plataforma de vídeos do Repórter Diário aqui na internet. Como você sabe, toda vez que a gente faz uma RDTV, a gente traz para você as entrevistas com os principais nomes aqui da região do ABC Paulista para falar de vários assuntos, saúde, educação, esportes e principalmente política, né? O nosso principal prato aqui da RDTV. E hoje, mais uma vez, vamos falar de política com o ex-vereador de São Bernardo do Campo, ex-secretário e agora pré-candidato pelo PSB, Admir Ferro. Admir, boa tarde e bem-vindo aqui ao RDTV. Obrigado, eu que agradeço aí o convite para estarmos aqui mais uma vez, né? Hoje para falar um pouquinho mais de política, acho, né? Sim. Outra vez eram assuntos mais diversos. E agradecer aí todos os internautas aí que participam aí sempre desse programa bom, né? Que traz a boa informação para toda aí a região do PC. O Admir veio aqui no passado no Rastilho, a gente acabou falando um pouquinho da sua saída do PTB na época, fazendo uma explicação um pouco do que tinha acontecido naquela situação da saída do PTB, mas agora a gente está poucos dias, fazendo uma entrevista poucos dias depois da sua entrada no PSB. Então vamos começar falando dessa sua nova trajetória, novo partido político na sua história, o terceiro, né, PSDB, na qual você ficou... Não, antes é MDB, né? MDB e PMDB. Que voltou a ser MDB de novo. Que voltou a ser MDB, Eu comecei no MDB, quando tinha MDB e Arena ainda. Né? Exatamente. Depois teve o PSDB, que saiu, o pessoal que saiu do MDB e fez um novo partido, né? Depois PTB, na eleição de 2016, ali, ficou um ano e pouco ali no PTB. Isso. E agora no PSB. Qual foi o motivo que te levou ao PSB exatamente? Bom, primeiro porque... no PTB eu não podia continuar de verdade, porque nós tínhamos lá um acordo lá com o presidente estadual do partido, na época, que é o deputado Campos Machado, não é? Na época, o PTB indicou, na verdade, o candidato a vice-prefeito, do candidato a prefeito, o deputado Alex Manente, não é? E o PTB caminhou sozinho na parte proporcional, sem coligar com ninguém, e nós, de todos os partidos que apoiavam a candidatura a prefeito do Alex, foi o único partido, na verdade, que elegeu um vereador, apenas, mas um, que não era vereador. Todos os outros partidos que apoiaram a candidatura do Alex acabaram elegendo vereadores, mas elegendo vereadores que já eram vereadores, ou seja, reelegeram vereadores. E na época nós fomos só o único que elegeu um. O Aurélio. O Aurélio. Então eu imaginava, por exemplo, que o PTB tinha que ficar numa oposição crítica ao governo atual em São Bernardo. E isso não vinha de encontro nem o que o presidente estadual queria e nem tampouco o que o vereador queria. Eles queriam fazer parte da bancada de sustentação do governo Orlando Morando. E eu tenho por mim, e até como comportamento, de que quem ganha governa e quem perde fiscaliza. Aí quando você passa a fazer parte de uma bancada de sustentação, você perde metade do seu poder, né, na Câmara de Vereadores, talvez um poder principal, que é o poder de fiscalização. E com isso eu não concordei, então eu não poderia ficar, na verdade, no Partido Trabalhista Brasileiro. Busquei, então, na verdade, um outro partido, né, para poder, então, disputar essas eleições aí, que são as eleições estaduais. E quero te dizer que não é fácil escolher um partido hoje, né? Os partidos não são mais ideológicos como eram quando eu comecei minha vida, minha carreira política. Mas também tem partidos que têm comportamentos bons e tem partidos que não têm, né? O comportamento não é nada elogiável. Eu procurei, dentro desse quadro partidário que é imenso no Brasil hoje, buscar um partido que não traísse um pouco a minha linha ideológica, né? Eu nunca fui nem da outra esquerda, nem da outra direita, eu sempre tive uma linha mais ao centro das discussões, mas procurar um partido que, aqui em São Paulo, pelo menos, tivesse essa linha de conduta. Essa era uma das questões. E que também não tivesse aí, enquanto instituição, participado dessa novela aí do Lava Jato.
então não queria estar envolvido em partidos hoje que institucionalmente estão envolvidos nesse processo de corrupção toda. E achei no PSB também um partido que tem tido, pelo menos até agora, é o que a gente tem visto, uma linha de conduta, né, daquela que a gente possa imaginar que é uma linha de conduta decente dentro da política do Brasil e do Estado de São Paulo. Questões pontuais nós não temos em todos os partidos políticos, isso não tem jeito, porque nenhum partido consegue ter a excelência de 100% de caráter de seus componentes, né, de seus deputados, prefeitos, enfim. E também porque o Márcio França, que era o candidato ao governo do Estado, e é o presidente, era até outro dia o presidente estadual do partido, tem também na sua carreira política uma linha de comportamento também bastante exemplar. Então ele vem lá de um mandato de vereador em São Vicente, 2 mandatos como prefeito de São Vicente, e cá entre nós tem um recorde do Brasil inteiro, né, um candidato que na reeleição consegue 93% dos votos depois de ter sido testado, feita a prefeitura da cidade, e ainda conseguir eleger 100% dos vereadores. Na verdade, isso aí só tem uma explicação, é que ele mostrou que sabe fazer gestão, né, que é uma pessoa séria e que sabe priorizar as ações de governo. Então, também é um candidato que atrai por conta... Isso não deveria ser uma virtude, né? Mas no país de hoje, isso, na verdade, acaba passando a ser uma grande virtude. Uma pessoa que tem uma boa gestão e que também não é questionada em nada, nem na área civil e muito menos na área criminal, das ações do seu governo. E não foi pouco tempo, foi 8 anos. Sim. Virou secretário de Estado também, nesse período todo, também nunca ninguém questionou a sua conduta como secretário de Estado. E agora, mais recentemente, como vice-governador, que aí ele desperta um outro atrativo, que não é uma pessoa arrogante, não é uma pessoa que gosta de se mostrar, sabe se colocar no seu lugar. Quer dizer, ele foi um vice-governador que ajudou, segundo o próprio governador Geraldo Alckmin, foi um governador que ajudou muito nas ações do governo e sempre de forma quase que anônima, sem querer aparecer mais do que o rei. Nos últimos tempos a gente vê vice-prefeito, ou vice-governador, ou vice-presidente, sempre, entre aspas, aprontando, né? E o Márcio, esse jeito mais comedido, não quer dizer que não trabalhe, mas mais comedido ali, mais na dele, sabendo respeitar que existe um governador ali à frente. Exatamente. Então, eu acho que isso tudo acabou, na verdade, aí quando você começa a fazer as comparações de candidatos, de linha de conduta, não é? De experiência. Então, se junta uma pessoa a um partido que tem também as mesmas características, e aí eu não tive dúvida, quando fui convidado, e aí quero deixar bem claro que fui convidado inicialmente pelo meu amigo ex-vereador junto comigo, que foi o Cabreira, né, que é o presidente, era e é o presidente municipal do partido, né, que me convenceu também que, até numa questão aqui regional, o PSB seria um partido bastante interessante e que eu teria as portas abertas. E foi ele, então, que me levou, inclusive, a conversar no primeiro momento, com o deputado estadual, filho do governador, que é o Caio França, e depois daí, então, junto ao Márcio França, ao novo presidente estadual do partido, que é meu amigo também, porque eu implantei lá a defesa do consumidor quando eu estava na diretoria do Poupa Tempo, implantei lá no Poupa Tempo de Campinas. E ele era o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Então, me senti, alguns deputados, inclusive amigos meus, que estavam saindo do PSDB, que eram amigos meus daquela época de PSDB, que abandonaram aí agora o PSDB e com razões mais do que justificadas, ingressando também no PSB. Então, na verdade, acabei me sentindo muito em casa, estou muito feliz agora pela escolha. Demorou, mas é porque eu também queria ter uma escolha criteriosa, não uma escolha por uma escolha,
né, ou uma escolha do quem dá mais, ou de quem facilita mais para você ou menos, ou aonde você vai precisar de menos voto ou mais voto. Não escolhi o partido por essas razões que são quase que normais de quando a pessoa escolhe um partido. Não foram essas questões que me levaram à escolha do partido. E como você vê esse crescimento do PSB nessas últimas semanas? Tudo bem, o partido já vem crescendo de forma substancial há pelo menos 4 anos. Desde a então, tentativa de eleição, de campanha do Eduardo Campos, né, que acabou falecendo no acidente de avião trágico no litoral de São Paulo, mas desde lá o partido vem crescendo aos poucos, vem ganhando força. Hoje está no comando do Estado de São Paulo, já que o Geraldo Alckmin renunciou para ser candidato a presidente, o Márcio França assumindo. Mas nas últimas semanas, o poder de articulação do PSB é impressionante. A cada semana é um ou dois partidos que entram nesse arco de aliança em prol do Márcio França. Você vê também esse poder gigantesco de articulação do PSB, algo que, por exemplo, o PSDB pode ter perdido aqui no Estado ao longo desse tempo? Eu acho, né, cá entre nós, que essa questão é um pouco da conduta do prefeito de São Paulo. Eu acho que isso causou dentro, pelo menos internamente, não é, um pouco de indignação por parte do tucanato mais antigo, né? Porque o PSDB nunca teve, a convenção deles, essa prévia foi uma prévia que eu nunca assisti dentro do PSDB, eu fiquei lá 25 anos, então posso falar um pouco disso, não é? E o prefeito de São Paulo é exatamente ao contrário do França, né? Quer dizer, é uma pessoa que gosta muito de mídia, que gosta muito de fazer os seus discursos, né? Tem um discurso que eu acho que esse é problemático, porque, na verdade, ele assinou um documento que ficaria na Prefeitura de São Paulo aos 4 anos. A gente sabe que o povo, de forma geral, ele admite muitas coisas no político, mas não admite renúncia. Isso vem desde a época lá de Jânio Quadros, já presenciei, que toda vez que um mandatário eleito renuncia àquele cargo, ele sofre muito na questão eleitoral, porque o povo, é o único instrumento que o povo tem, é o voto. Através dali ele está escolhendo, talvez não aquele que ele acha que é o melhor, mas o menos pior, ele confia que aquele voto dele vai transformar a cidade, o estado do país, e de repente ele vê aquele voto dele ser jogado no lixo, porque aquele que escolheu, ao invés de governar, renuncia para buscar um outro cargo. Isso não é uma questão desse prefeito, é uma questão de vários outros mandatários do poder que aconteceu isso, e o futuro realmente não foi muito bom. O maior exemplo disso acaba sendo o Serra, né? O José Serra renuncia a prefeito para tentar governador. Acaba sendo eleito, o PSDB é muito forte aqui no Estado, mas ele renuncia para governador para ser candidato a presidente. É a mesma coisa. E todo mundo bateu em cima dessa situação, né? Não, e principalmente quando você tem um documento assinado. Ele tem um documento assinado, tem gravação feita. Hoje em dia essas coisas são mais transparentes e mais claras do que era no passado. E aqui na questão local nós temos também uma história a respeito disso, que foi do Maurício Soares. Quando ele renunciou no segundo ano de mandato, a segunda gestão dele como prefeito. E ainda assim vamos dizer assim, um sofrimento um pouco menor, porque ele já tinha cumprido o mandato. Sim. E a renúncia dele veio não porque ele estava buscando outro cargo, mas sim por conta de problemas na época de saúde, pelo menos foi aquilo que ele alegou naquela oportunidade. Mas de lá para cá não conseguiu mais nem viabilizar uma candidatura com condições, na verdade, de vencer. E isso tudo por conta, até hoje, as pessoas sentem a renúncia do Maurício Soares. E assim vai. A renúncia é sempre uma questão problemática. Agora, por que cresce também? Eu acho que não é esses critérios que me levaram à escolha do PSB, e eu acho que pode ser de muita gente que segue a mesma linha de raciocínio que me levou ao PSB. Eu acho que é mais isso. Eu acho que as pessoas estão buscando realmente uma forma de relutar contra essa indignação toda, porque o político sério também está indignado, não é o eleitor que está indignado com essa corrupção toda que está sendo desvendada aí. O político sério também.
E é uma pena, porque, na verdade, muitos políticos sérios estão deixando a política por causa disso, e que não deveriam. Né? Deveriam, sim, se manter e buscar, na verdade, se transformar numa liderança de alternativa de poder, né, praticado pelos bons. Será que isso também não acontece pelo fato de cada vez mais a gente sentir que aqueles que não são bons políticos são aqueles que realmente têm maior poder, mesmo com casos de corrupção, ou suspeitas, ou casos comprovados, eles continuam se mantendo no poder de alguma forma ou outra? Esses dias eu li em algum lugar, não vou lembrar, isso não é inventado por mim, mas foi uma frase que interessante, né? A pessoa dizia assim, foi na internet, em algum lugar eu li isso, que dizia assim, o que me assusta não é a gritaria dos maus, é o silêncio dos bons. Não sei de quem é essa frase, mas, na verdade, se você refletir, é isso. Quer dizer, os ruins assustam os bons, né? Porque eles são capazes de qualquer coisa para ganhar a eleição. Eles te massacram, eles te pisam. Aí fica realmente difícil para os bons ter sucesso, mas não pode desanimar. Eu acho que os bons têm que lutar para poder se tornar maioria. A política é o único caminho que nós temos para tentar resolver as coisas nesse país. Né? Se as pessoas que podem realmente fazer alguma coisa, que têm bons sentimentos, no mínimo, para fazer alguma coisa e boas ideias, querem debater, se elas fugirem da política, a gente vai continuar no mesmo jeito que nós estamos hoje. Né? Exato, porque não adianta você buscar outro sistema. Não adianta. Na verdade, a melhor forma de governo que existe é a da democracia. Mas precisamos saber usá-la. Né? E precisamos que as pessoas de bem não desacreditem das instituições. Não é porque hoje, né, nas instituições, a gente pode ter até a maioria envergada para o mal, né? Mas as instituições elas não são ruins. Né? Então, o que precisamos é lutar para salvar essas instituições, colocando nelas, não é? Gente que tenha bom senso, gente que goste de gente, né? Gente que se sacrifica para diminuir as injustiças, né? Que está colocada aí em todos os estados brasileiros, em todos os municípios. Mas de forma honesta, né? Não na forma de discurso. Eu costumo dizer que assim, fazer política de verdade, né? Hoje se fala muito da expressão nova política, para mim não existe nova política. Não existe. O que existe ou você faz política de verdade, ou seja, política para toda a sociedade, ou você não vai fazer política. Agora, na verdade, também tem uma coisa, né? O que me preocupa, e me preocupa pessoalmente, é com esse discurso que parece pegar junto à sociedade, que é o da renovação. Quando você fala em renovação, precisa saber que renovação que você está pregando. Né? É trocar o velho pelo jovem? É essa a renovação? A renovação é trocar o ruim pelo bom? É trocar o sem experiência com o experiente? Que inovação é essa que nós estamos colocando? Não é? Porque é assim, todo cargo eletivo, na verdade, é funcionário, ele tem um patrão, todos eles têm, né? Em que pese muitos acharem que ser deputado é não ter patrão. Na verdade, é o que mais tem patrão, porque ele tem cada eleitor, ou mesmo aquele que não é eleitor, né? Cada integrante da população é seu patrão. Sim. Não é isso? Só que, diferente do patrão tradicional, ele contrata esse empregado sem pedir biografia. Ele contrata esse empregado por promessas, e na maioria das vezes, promessas falsas. Então, se você quiser renovar o quadro da tua empresa, você como patrão, você vai buscar alguns critérios. Você vai investigar essa pessoa para saber, primeiro, se ela é uma pessoa direita, se ela é uma pessoa honesta, depois se ela é competente, e se ela é competente para o cargo que você está precisando. Sim. Você vai contratar a pessoa de acordo com o cargo que está em aberto. Você vai buscar o atestado antecedente e vai buscar, dentro da sua vida pregressa, né, a experiência que você busca. E o patrão eleitor não faz isso. O patrão eleitor, ele não está preocupado com o que ele foi. Ele está preocupado com o que ele está prometendo. Né? E aí é que a casa cai. Né?
Então, a renovação que eu imagino, eu acredito que tenha que ter renovação, mas não uma renovação pela idade, uma renovação de uma pessoa que não comprova experiência e qualidade. Não é? Então, a renovação é de cargo, quer dizer, você abre mão de um cargo para ir para o outro, você está renovando naquele cargo. Não é? Então, eu acho que o eleitor nessa eleição tem que tomar um cuidado muito grande com relação a isso. Eu estou fora, estou sem mandato, né, já há algum tempo, mas eu não consigo pregar, né, que para você não votar em quem está, de forma generalizada, não é isso. Tem gente que está lá, que é bom e que merece voltar, já que a legislação permite. Então, não é essa coisa, não vote em quem tem mandato. Não, analisa o mandato dele. Se foi bom, por que não? Agora, se a maioria não foi bom, traiu a população, não fez nada, roubou, usou mal o dinheiro público, então esse não merece voltar mesmo. Mas a renovação é nesse sentido. Então isso me preocupa um pouco, quando a renovação vem para renovar por renovar. Nós temos alguns casos, inclusive aqui na região, de renovação pela idade, por aquele que nunca teve mandato, e já no primeiro ano de mandato já se vê aí envolvido em sérios indícios aí de corrupção e outras coisas. Eu fiquei 26 anos e meio no poder e nunca tive, na verdade, um processo criminal me envolvendo por conta de administração pública. Algumas coisas na área civil, até porque todo mundo pode ser processado, mas criminalmente mesmo, quando você precisa de provas e essas coisas todas, na verdade eu nunca tive um processo criminal. Então, eu acho que é essa coisa que a população precisa, na verdade, olhar. E a população se renovar também no seu conceito de cobrar também depois, né? Que também falta, né? Votam e espera as coisas acontecerem. É bom que também se cobre dos políticos que estão eleitos aquilo que eles prometeram e as melhorias necessárias para o seu município, para o seu estado, para o seu país. Até fui um pouco negligente no começo, esqueci de falar que você também pode participar através da caixa de comentários dessa live, mas já tem gente participando aqui, a Erika Cardoso dizendo que está junto com você, a Cindia Paulino desejando boa tarde, o Rubens Alves Oliveira também dizendo que está junto com você, o Alex Duarte falando rumo à vitória, e a Vânia Zen, ela te deseja uma boa tarde, e diz que a educação de São Paulo precisa de você, e pergunta o que você poderia contribuir para a melhoria das escolas estaduais, caso você seja eleito, hoje ele é pré-candidato, como determina a lei eleitoral, mas no futuro, caso você seja eleito deputado estadual, como deputado, o que você pode fazer para tentar melhorar a educação do Estado, né? Que, assim, é sempre uma das mesmas reclamações, né? Educação, saúde, segurança pública, a música não muda nesse disco, né? Então, o que você poderia fazer nesse caso? Olha, para mim é simples responder essa pergunta, né? Porque eu fui secretário de Educação de São Bernardo durante 12 anos, foram 3 mandatos e 2 prefeitos diferentes, né? E, na verdade, nós recebemos prêmios e mais prêmios pela educação, pela evolução que nós fizemos na educação da cidade. E haja visto que hoje, eu não entendo porque tem diferenças na educação de um município para outro, ou de um estado para outro, ou de um estado para o município, porque os recursos hoje da educação, depois da criação do Fundef, que depois virou Fundeb, os recursos são os mesmos. Porque o recurso vem do fundo hoje de forma per capita. Para cada aluno que você tem, vem uma cota desse fundo de recurso. Então, se o Estado tem aluno, ele leva parte desse recurso. Se é o município que tem, então o recurso é o mesmo, porque é per capita. Então, não existe diferenças. O que existe diferença talvez seja de gestão, seja de sensibilidade, de colocar as pessoas que entendem da coisa nos seus devidos lugares. Nós somos exemplo de merenda escolar, mas lá a gente não tinha pedagogo na merenda escolar, a gente tinha nutricionista na merenda escolar. Nós tínhamos um departamento de ensino, né, que nós não tínhamos advogado no departamento de ensino, nós tínhamos profissionais todos da área da educação, né, com pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas que, na verdade, da área educacional. Nós tínhamos um exemplo de educação especial. Então, na verdade, é transportar. O que nós fizemos aqui, quando nós criamos a educação tecnológica,
quando nós criamos a biblioteca interativa, quando nós criamos os laboratórios de informática, né, com a formação dos professores através da Universidade de São Paulo, através da USP, da Escola do Futuro, né? A biblioteca interativa através também, que foi criada também na Academia da USP, através do Departamento de Biblioteconomia da Escola de Comunicação e Artes. Gente boa, você traz, e você, na verdade, você vira exatamente como secretário, por exemplo, você tem que ser apenas um maestro de vários músicos, de vários naipes, que tem que fazer no conjunto uma boa harmonia. Eu acho que a educação dá para fazer, sinceramente, uma educação de qualidade em qualquer lugar, porque os recursos eles não são diferentes em lugar nenhum. É proporcional ao número de alunos que você tem. Falando de educação básica, que vai do infantil ao ensino médio. Lógico que o ensino universitário já vem de outros recursos, né, que acho que a responsabilidade maior tem que ser da União. Né? Aliás, a União ninguém cobra, mas a União, o Estado e o município gastam 25% da sua arrecadação de impostos em educação, enquanto a União só gasta 18%, só tem a obrigação de 18%, quando na verdade a União também deveria ter a obrigação de gastar 25% da arrecadação de tributos ou mais. Mas às vezes não falta transformar esse gasto obrigatório por lei em investimento de qualidade. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, vamos colocar assim hipoteticamente, 1/4 do que se arrecada no Brasil vai para a educação. É um montante grande, independente se tem queda ou não de arrecadação, é um montante grande, mas nem todos os lugares conseguem apresentar uma qualidade. Às vezes uma cidade consegue uma determinada ideia, outra com outra, mas a maioria ainda necessita de uma melhor infraestrutura. Ainda a gente tem casos de crianças que moram a 6, 7, 8 quilômetros de uma escola, tem que ir a pé até o lugar, até dá certa raiva quando eu vejo reportagens sobre isso, que todo mundo acha bonito, achar a superação de uma criança, mas não é bonita, ela não deveria percorrer esse caminho todo para chegar na escola. Falta ainda terem essa noção de que tem que ser investimento, não simplesmente gastar porque tem que cumprir uma lei, para não ter que pagar lá na frente. Na verdade, merece uma correção também, e é uma correção não naquilo que você falou, mas naquilo que as pessoas realmente pensam. A educação ela não gasta 20% do que arrecada. Não é isso. Porque a arrecadação do município ela se compõe através de impostos, através de taxas, de recursos de transferência da União, por alguma razão, de recursos de transferência do Estado para outras razões. Na verdade, a educação ela tem a obrigação de gastar 25% da arrecadação de impostos, não do restante da arrecadação. Então, quando você pega o orçamento, na verdade, como um todo, dependendo do município, dependendo dos convênios que ele tem com o governo federal, com o governo estadual, às vezes ele está gastando 10% da arrecadação toda, mas que corresponde 25% daquela gestão. Tá, então, senão fica assim, 25% para a educação e 75% para o resto, não é bem assim. Na verdade, esse índice é menor quando você fala da arrecadação total do município. Sim, ou do Estado. Mas aí, mesmo assim, ela ainda acaba sendo um grande dinheiro que nem sempre é investido de forma correta. Mas, na verdade, se você for ver, às vezes não é uma grande arrecadação. Você precisa estar na gestão para você ver isso. Primeiro porque, assim, não existe educação de qualidade se você não tiver profissional de educação de qualidade. Então, na verdade, eu acho que o maior investimento que um secretário, que um governo pode fazer à educação do município ou do Estado é na formação continuada dos professores. Essa é a primeira coisa. E valorizar o professor de todas as formas, até através de um plano de cargos e carreira, através da formação continuada, como eu já falei, não é? E também a direção da escola ter autonomia administrativa na escola. Não é? Quando eu fui secretário, por exemplo, o que nós fizemos? E até para que a história não fique no esquecimento, não é? O uniforme escolar aqui na região, em material escolar,
O primeiro município a dar gratuitamente aos alunos foi São Bernardo, quando eu fui secretário. Não é? E muita gente achava, até porque o Lula, numa campanha eleitoral dele, ele tinha dito que se presidente fosse, ele daria uniforme escolar para todas as crianças do Brasil. Então eu quero dizer, e muita gente achava que era o Lula que estava mandando dinheiro aqui para a gente dar uniforme. E na verdade nunca foi isso. O uniforme escolar, eu nunca veio, pelo menos para São Bernardo, não sei para outros municípios, mas nós nunca recebemos R$1 sequer do governo, da União, nem do Estado, para que nós dessemos uniforme escolar e material escolar para as crianças. E como é que nós fazíamos isso? Nós não fazíamos licitação. Não tinha esse negócio de licitação para você comprar uniforme escolar que vem da China ou vem da Tailândia e assim por diante. Nós comprávamos um uniforme fabricado pelas costureiras da cidade, porque nós tínhamos, lógico, o uniforme, tinha lá o padrão do uniforme, o tecido que precisava usar no uniforme, e nós tínhamos o número de alunos daquela escola, nós tínhamos uma pesquisa de preço de quanto custava cada kit daquele, e nós transferíamos então o recurso para a Associação de Pais e Mestres, e eles iam procurar uma pequena confecção, ou uma costureira local que tivesse capacidade de fazer o uniforme. Cada criança tinha, o uniforme era sob medida, porque a pessoa ia lá medir, e a responsabilidade era da direção da escola, administrando aqueles recursos junto à PM, que depois prestava contas daquele recurso à secretaria, que por sua vez era depois fiscalizada pelos órgãos reguladores, aí, tipo o Tribunal de Contas e tudo mais. E isso é fazer gestão, isso é você dar autonomia e governar junto com a população e com a comunidade. Então, nós economizávamos muito dinheiro com isso. Primeiro, porque não tem frete. Primeiro, porque não é, segundo, porque não é uma indústria que tem aqueles custos elevados e tudo mais. É uma costureira que não quer ganhar muito, que ela quer ganhar. E para ela também era importante, porque ela tinha lá um bom faturamento. Né? Você estava gerando trabalho para o pessoal da área da costura, enfim, da confecção da cidade, que por sua depois pagava imposto para o município. Né? Então, isso é um giro que você dava. A reforma das escolas não era diferente. Nós não fazíamos licitação para fazer a reforma. Precisa consertar um banheiro, fazia ela a estimativa, alguns orçamentos, nós fazíamos, mandava o recurso para a PM contratava quem eles queriam, ia lá e reformar o banheiro. Agora, você imagina uma associação de mestres, de pais e mestres, isso não é crítica, é um elogio, que na verdade a maioria é composta por mães de alunos, não de pais, normalmente é mais mães, e eles tinham aquele dinheiro, e eu dizia o seguinte, vocês podem reformar esse banheiro, mas eu não vou ter dinheiro esse ano para reformar aquele outro banheiro. Mas se vocês fizerem economia, conseguirem gastar menos aqui, vocês não precisam devolver o dinheiro. Aí vocês podem, eu tinha um plano B de trabalho do próprio convênio, então se sobrou daqui você pode gastar lá. Então, na verdade, a gente só economizava. E isso fazia o dinheiro, na verdade, render mais, né, para todas as ações que nós tínhamos que fazer na educação. E como deputado, talvez a gente possa apresentar, não pode confundir, não sou candidato ao governo do Estado, nem tão pouco candidato ao secretário de Estado da Educação. Mas eu acho, sim, que como deputado, e se for deputado da base de sustentação do governo, que eu espero que eu me eleja, mas que também se eleja o governador Márcio França, lógico que experiências que nós fizemos aqui, nós possamos levar para o governo. E talvez algumas coisas ser garantidas por lei estadual. Talvez algumas coisas fazer, não como uma opção de gestão, mas fazer com que o gestor, o secretário de Educação do Estado, faça alguma coisa desse tipo, obrigados por lei estadual, que aí sim pode ser projetos de nossa iniciativa. É muito de desburocratizar a situação, né? Você disse que conseguia entregar uniformes e fazer reformas sem licitação. Hoje em dia, se você faz isso, acaba o Tribunal de Contas
questionando? Não. É assim, que dependendo da situação, nos últimos anos, até em São Bernardo, a gente teve problemas na gestão do Marinho, inclusive com compra de uniforme e kit escolar, né? Porque foi licitação. Porque foi licitação. Tudo você mais. vê, Então, assim, você vê seria aqui, interessante criar uma regra única que pudesse evitar tudo isso, né? Pois é, mas você vê, eu não sei, não tenho acompanhado muito não, mas eu vi outro dia pelo jornal, pela imprensa, que o prefeito Aurico, ele também não está comprando, não está fazendo licitação. Não, isso, ele está deu dando 200 e poucos reais para cada pai. E aí o pai vai lá e faz. Pronto, você não fez licitação. E o pai vai comprar na medida. A única coisa que o prefeito precisa, na verdade, é exigir aquele padrão. Tem que ser aquele tecido, porque senão você dá 200 e a pessoa gasta 100 e fica com 100, né? Então, na verdade, não é isso. Você tem que exigir o padrão. Agora, ele pode fazer por 180. Pode acontecer. No caso de São Bernardo ou de São Caetano, que primeiro ano de experiência nesse assunto, teve uns problemas iniciais ali de entrega, porque nem a indústria ali não conseguiu comportar o tanto de pedidos ao mesmo tempo para conseguir que as crianças entrassem no ano letivo já com o novo uniforme. Mas, a princípio, não deu nenhum tipo de problema, nenhum tipo de situação administrativa. Mas no próximo ano não vai ter esse problema, porque a empresa já vai saber que ela precisa estar pronta para receber esse número de pedidos. A gente espera que sim, né? Porque como foi uma ideia que, assim, fora esse problema, lógico, de primeiro ano, que acaba sendo natural, acabou sendo uma ideia muito boa ali para São Caetano, a gente espera que continue. Agora a questão é se fosse adotado em outras cidades. Os outros municípios também enxergam isso como uma forma de conseguir entregar o uniforme na hora, direitinho e sem gastos exorbitantes. Na verdade, isso daí foi talvez uma cópia mais melhorada daquilo que eu fazia. Na verdade, não dava o dinheiro para cada pai e mãe de aluno, mas a gente dava o dinheiro para a associação que representava o alunado todo daquela unidade escolar. Então, na verdade, em outras palavras, quem comprava também era o pai e a mãe, só que comprava para o coletivo, né? Então, na verdade, a gente não sei como é que é São Caetano, mas nós não indicávamos ninguém para fazer. Não tinha uma indicação, aquela empresa ou aquela empresa, nada disso. Quem ia atrás era a APM, que é onde participam os pais e que também participa a diretora da escola. No caso de São Caetano, pequenas confecções estão fazendo. Então, como são várias ali na cidade, a cidade é bem forte nessa área, então eles conseguiram minimizar essa questão de... Não indicação, na verdade, né? Só falar, você tem autorização para fazer, mas tem que fazer nesse padrão, todos receberam o modelo e tudo mais. A gente já está chegando aqui próximo no final da nossa entrevista, a gente queria falar de tantas outras coisas, mas o Sidney Sampaio, que deseja boa tarde para a gente, ele pega um assunto bem legal, que é essa questão do fake news, principalmente nas redes sociais. Nos últimos anos, vira e mexe, algum político é vítima de uma notícia falsa que acaba tendo consequências grandes. A gente sabe que nem todo mundo verifica para ver se a notícia é verdadeira ou não, então qualquer coisa que coloca ali na rede social acaba virando uma verdade absoluta. Como deputado estadual é até difícil, seria uma coisa mais para os deputados federais e senadores avaliarem como uma lei federal que pudesse punir, de fato, essas pessoas que transmitem esse fake news. Mas você considera que nessa eleição também vai ser um fator que todo mundo vai ter que lidar, de saber que aquilo que era feito com material apócrifo nas ruas e tudo mais, agora vai ser feito exclusivamente na internet? Pode ser um perigo grande para as eleições? Eu acho que não muda, né? Uma coisa que era feita no papel, a gente faz na internet. Porque, na verdade, quem põe, normalmente quando vem uma acusação muito séria, que você nunca tem ouvido falar, ou que você não viu, é mentira. E, na verdade, essas coisas acontecem não é pelo povo, não é o povo que inventa, não. Na verdade, isso sempre é colocado, na época do papel e agora através do meio eletrônico, sempre é colocado para um adversário teu. Essa que é a verdade. Então, na verdade, o que precisa é que a população não acredite em tudo que ela vê, tudo que ela lê. Procure investigar. Né? O duro é que você não sabe de onde vem e você acaba compartilhando. Então, não compartilhe se você não tem certeza, porque a responsabilidade vai acabar ficando para aquele que compartilhou. Porque ele também tem que ter prova daquilo que ele está divulgando, né? Ou fomentando. Às vezes a pessoa acredita e põe. Eu tenho dito que eu não vou
eu não vou admitir nenhum tipo de coisa desse tipo na minha candidatura. Se colocar, eu dou por lá mesmo, no meio eletrônico, um tempinho para se retratar. Se não se retratar, é representação criminal, certo? E vai responder pela representação criminal. Porque as pessoas também também têm que ter responsabilidade por aquilo que ajudam a divulgar. Você não tem certeza, ouviu, leu, você quer divulgar, quer compartilhar, primeiro investiga para ver se é verdade, se não é. Se for, se quiser compartilhar, compartilha. Se você não conseguir ver que aquilo é verdade, fica na tua e não compartilha para você não ter problema futuro. Acho que dessa parte vai muito também da população. A população tem que se educar. Sim. Né? Tem que se educar. Porque também quem cala consente. Então, se a pessoa te denuncia sobre alguma coisa que é uma inverdade, coloca lá uma inverdade e lá, na verdade, eu tenho que responder alguma coisa. Também a resposta é o seguinte: se você tem prova, ótimo. Se você não tiver prova, é melhor você contratar um advogado. É aquela coisa, né, que acho que todo mundo não se toca ainda em relação às redes sociais. Quando você compartilha um fake news, você, entre aspas, vira cúmplice de uma calúnia. Sim. Ou seja, você fica passível de um processo. Vai sobrar para você, não vai sobrar para quem não criou. Não vai sobrar para quem começou. Né? Vai sobrar para você. Então fica mais difícil. E a gente que cobra tanto dos políticos honestidade e cobra tanto dos políticos hombridade para fazer as coisas, a gente também tem que fazer a nossa parte. Exatamente. Né? Então, já não compartilhando notícias falsas, já é um belo passo para a gente começar a fazer política direita aqui no Brasil. É isso. E só para a gente terminar aqui, a gente estava conversando antes, fora do ar, sobre essa questão das pessoas olharem agora os partidos políticos, para ver para onde você vai, essa preocupação que elas têm de você não ir para um partido que está envolvido diretamente com uma ou outra situação, principalmente a Lava Jato, que é a principal operação dos últimos 2, 3 anos. Quanto você acha que isso vai compor na hora da decisão do voto para o eleitor? Quanto você acha que o eleitor vai olhar para você e falar assim, PSB? Legal, ou não gostei. Quanto você acha que vai ter esse peso, essa escolha de partido? Eu acho assim, como tudo, né? O que pesa mais sempre é o negativo. Né? Então, se você escolher um partido bom, um partido que tem credibilidade, talvez isso não te ajude muito a ganhar o voto. Mas se você estiver num partido que está envolvido com uma série de escândalos, com condenações, com prisões, aí vai pesar para você. Eu acho que isso vai pesar muito mais se você estiver num partido assim do que se você estiver num partido sério, um partido que tem credibilidade. Né? Às vezes eu posto algumas coisas do meu passado, eu gosto muito de contar história, você põe, aí coloquei lá uma vez lá uma escola, não me lembro mais, mas alguma coisa que eu tinha feito na época de secretária, aí veio um sujeito lá e falou assim, olha, você não fez mais do que obrigação. É verdade, eu respondi para ele, é verdade, você tem toda a razão. O grande problema é diferenciar daqueles que estiveram no mesmo lugar, que tinham obrigação de fazer, não fez. Então, mas é um pouco isso, né? Grande parte da população, quando você faz a coisa certa, ou bem, você não fez mais do que obrigação. Mas se você dá uma falseada, se você der uma tropeçadinha na calçada, aí pesa mais. Você não ganha voto por ter feito, mas perde por ter feito errado ou por não ter feito. Não é? Então, não é uma coisa fundamental para mim, e que na escolha do partido não foi fundamental para mim isso. Foi fundamental para mim todas aquelas coisas que eu já tinha te dito. Não é? E meu pai, coitado, meu pai morreu com 96 anos, era filho de italianos, tal, analfabeto, né? E ele dizia o seguinte, filho, olha, procura ver com quem você anda, né? Porque as pessoas vão te julgar, né, pelos teus amigos, né, por aquelas pessoas que te acompanham. Então, até hoje eu procuro fazer isso. Às vezes a gente erra na escolha, como todo ser humano. Às vezes você vota errado, também não é vergonha nenhuma, no determinado momento, você errar numa decisão. Desde que você, ali na frente, reconheça que você errou e procure melhorar. Resolver melhor a situação. Espero que isso aconteça para muita gente. A gente está precisando muito dessa reflexão individual, né, de tentar melhorar. Mas eu acho ainda, sabe, para finalizar a tua pergunta, eu acho que as pessoas elas estão preocupadas para saber onde você estão,
Mas não acho que vai influenciar tanto no voto o partido que você tiver. Eu acho que, na verdade, as pessoas vão refletir muito mais sobre a pessoa. Sobre aquilo, como eu disse, quem é essa pessoa, o que ela já fez, e coisas assim. Principalmente nas cidades do interior, né? Que eles querem saber de onde você vem, filho de quem você é. Né? E grande parte das nossas cidades aqui da região, São Bernardo, Santo André, ainda tem um pouco dessa coisa da cidade do interior. Ela não perdeu totalmente essa característica. Né? Então o pessoal vai buscar bem o histórico de cada candidato para tentar decidir. Eu acho que sim, e acho que é positivo, porque eu acho que é assim que você define melhor seu voto. É claro. Depois, com os eleitos, a história vai sendo contada cada dia e a gente vai acompanhando e decidindo para a próxima eleição se a gente mantém ou não a pessoa ali. Assim faz o ciclo da política, não só no Estado, mas no país. Infelizmente acabou o nosso tempo. Posso só te falar uma coisa? Por favor, claro. Queria fazer um convite, na verdade, né? Que eu fiz a minha filiação na semana passada, não é? Eu tive aí o privilégio de poder fazer a filiação junto com deputados que já são deputados, que saíram de outros partidos, que ingressaram no PSB. Aí o Márcio França endossou lá a nossa ficha. Foi bem 2, 3 dias antes de findar o prazo. Mas eu tinha dito a ele, na época, que eu não gostaria de me filiar eu Admifel, eu sozinho, porque eu tenho um conselho político, e eu chamo de conselho político mesmo, que na verdade é um grupo que me acompanha, um grupo que está comigo, um grupo de gente que pensa como eu. Eu gostaria de fazer essas filiações deles. Então eu queria fazer um evento aqui na cidade, minha intenção era essa, era fazer um evento aqui na cidade, com a presença não do governador, mas do candidato ao governador, vice-governador, que foi antes da posse, fazer esse evento aqui em São Bernardo. E aí, por conta já da agenda apertada, ele ia assumir no dia 6 e tal, não deu para ele vir. Falou assim, olha, bom, vou fazer um diferente, então nós vamos lá depois para filiar esse povo. Então, esse evento vai acontecer agora na segunda-feira, no dia 16, ali no Pampas, Hotel Pampas, ali em São Bernardo, e muito provavelmente com a presença do governador. Mas, se ele não puder ir, com representantes do estadual do partido, representantes regionais, municipais, estamos convidando a todos, então, anunciando assim de primeira mão, inclusive aqui no seu programa, convidá-lo para estar presente. Claro. Eu acho que será um evento interessante, onde começa a esquentar os motores aí, né? Dessa campanha que não será fácil. Então, Hotel Pampas, na segunda-feira, dia 16, que 19h30. 19h30, a filiação dos novos socialistas, os novos membros. Eu me incluo ali, como se filiado fosse ali. Né? Eu já estou filiado, mas, na verdade, eu vou entender como data de filiação minha no partido, mesmo no dia 16. Era de ser apresentado para o clube, vestir a camisa exatamente, para todo mundo, né? Então, Admir, queria muito agradecer aqui a sua presença. Espero que você venha outras vezes aqui no EDTV, sempre bom conversar com você. Sempre que for convidado. Ótimo. E lembrando que a entrevista com o Admifel vai estar daqui a pouco na íntegra aqui no facebook.com/Jornal Repórter Diário e mais tarde também na íntegra, sem corte, sem nada, no youtube.com/Repórter Diário. Fica o convite para você também se inscrever no nosso canal por lá. Você também pode nos seguir pelas redes sociais, no Twitter, @Repórter Diário, e pelo Instagram também, @Repórter Diário, lógico, além do facebook.com/Repórter Diário. E mais informações no repórterdiario.com.br. Valeu, galera. Até o próximo RDTV. Tchau.